Olá, começaremos o nosso estudo de campos magnéticos estáticos, definindo algumas questões fundamentais. A primeira delas é qual é a origem, quem produz um campo magnético estático. Na verdade, nós temos duas formas de produzir campo magnético estático. Uma delas é a partir de ímãs permanentes, muitas vezes até encontrados na natureza, na forma de pedras magnetita ou pedras que contêm um material ferromagnético e que tem um certo magnetismo residual. Mas o nosso objetivo, o nosso interesse aqui em eletromagnetismo é entender como o campo magnético é produzido a partir de corrente elétrica. E então o campo magnético estático, aquele que é invariante no tempo, como ele é produzido a partir de uma corrente elétrica constante. Ou, na verdade, produzido a partir de cargas em movimento, com velocidade constante, que é então o resultado disso. Importante lembrar que campo elétrico é produzido por cargas elétricas estáticas. Campo magnético é produzido por cargas elétricas em movimento. Sempre lembrando que movimento é algo sempre relativo. Algo que está em movimento com relação a um observador pode estar parado com relação a outro observador. Então, tudo depende do referencial. Por exemplo, uma carga parada sendo percebida como um campo elétrico por um observador pode ser uma carga em movimento se percebida por outro observador com movimento relativo. Então, essa dualidade ou essa característica do campo eletromagnético é muito importante, nós vamos ver mais adiante como isso funciona. Mas, de imediato, podemos verificar que há muitas semelhanças entre campos elétricos e campos magnéticos, nas suas características, enfim, como um campo vetorial, mas também temos diferenças muito importantes, principalmente com relação às características do divergente do campo magnético comparado com o campo elétrico. Então, da mesma forma que, se por um lado nós temos um campo elétrico que tem suas linhas de campo partindo de cargas positivas e chegando até cargas negativas, em um campo magnético nós não temos essa característica. Nós não temos linhas de campo partindo de um ponto e chegando até outro. Também vamos ver mais adiante como isso funciona. Mas, de uma forma bem simplificada, as linhas de campo magnético não têm início e nem fim. E esse estudo inicial que nós faremos de maneira separada, ainda sem a característica, a variável tempo na análise, esse estudo de magnetismo, ele tem diversas aplicações na engenharia. Nós veremos mais adiante como funcionam ou como é a indutância, como são os indutores e como é a dependência da característica do campo magnético no interior desses dispositivos. Transformadores, motores ou geradores, máquinas elétricas de uma forma em geral, muitas delas elas utilizam a análise de campos magnéticos para se determinar suas características. Também é importante salientar que a importância dada ao campo elétrico e ao campo magnético depende muito do objetivo de estudo. Muitas vezes nós simplificamos a análise. Vocês vão ver em muitas situações alguns efeitos sendo negligenciados, mas lembrando que a análise das equações de Maxwell, o conjunto das 4 equações de Maxwell analisadas no espaço e no tempo, é que resultam em uma solução completa para diferentes situações. Por enquanto, nós vamos considerar algumas simplificações, tirando o tempo da variável tempo da jogada, né, e deixando então a análise um pouco mais simples. E começaremos a análise então de campos magnéticos estáticos pela lei de Biot-Savart. O que é a lei de Biot-Savart? Ela é a lei que descreve como é a intensidade de um campo magnético num certo ponto do espaço em função de uma distribuição de correntes em condutores. Então a corrente passa por um condutor e
queremos saber então como é o campo magnético a uma certa distância desse condutor, ou inclusive muitas vezes dentro do condutor. Fazendo uma análise então comparativa com a lei de Coulomb, vocês vão notar o seguinte: da mesma forma que a lei de Coulomb analisada produz um campo elétrico que é proporcional à carga, aqui o campo magnético é proporcional à corrente que circula no condutor. Na lei de Coulomb, o campo decai exponencialmente 1 sobre o quadrado da distância. O campo magnético também decai dessa forma, então ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui surge uma diferença muito importante. Enquanto as linhas de campo elétrico elas passam pelo ponto onde nós estamos analisando e tem a direção da carga, o campo magnético ele é perpendicular à corrente que o produziu. Então essa é uma das características principais do campo magnético. Colocando isso na forma de equação. Então vamos considerar de início um fio conduzindo uma certa corrente I. Esse fio pode ter qualquer formato, podemos considerá-lo finito ou infinito. Não nos interessa agora saber as dimensões do fio. Queremos conhecer qual é o campo magnético H infinitesimal produzido por um elemento infinitesimal de corrente. Então, se nós temos um dl que representa um comprimento infinitesimal desse fio, um deslocamento aqui, já na forma vetorial, e temos uma corrente circulando pelo fio, uma corrente constante, o campo magnético infinitesimal produzido por essa corrente é igual a I vezes dl. Se nós queremos analisar o campo, por exemplo, nesse ponto, de que forma nós conseguimos calcular o campo nesse ponto a uma certa distância? Nós precisamos definir o vetor distância R. Esse vetor distância liga o elemento infinitesimal de corrente IDL ao ponto onde nós queremos calcular o campo. Então, esse R aparece aqui num produto vetorial. Então, o elemento infinitesimal de campo magnético IDL vetorial R dividido por 4π módulo dr ao cubo. Essa é a expressão da lei de Biot-Savart. Se nós quisermos calcular o campo magnético total produzido por um elemento de corrente, nós precisamos calcular a soma das contribuições infinitesimais. Então, aqui nós precisamos calcular uma integral, colocando o ponto inicial e o ponto final do fio, e dl vetorial R sobre 4π módulo dr ao cubo. Ah, professor, mas não é proporcional ou inversamente proporcional ao quadrado da distância? Como aparece esse módulo dr ao cubo aqui no denominador? Na verdade, R sobre módulo dr é um vetor unitário. Então fica aqui no denominador um módulo dr ao quadrado. Tá, então aí surge o quadrado da distância no denominador. Qual a unidade de medida da intensidade do campo magnético? Analisando as dimensões aqui, temos corrente, distância, distância. Então, no numerador nós temos ampere vezes metro quadrado. No denominador nós temos metro cúbico. Então, a unidade de medida de campo magnético é ampere por metro. Então, o campo magnético, num certo ponto do espaço, ele é um vetor. Ele tem uma unidade ampere por metro, comparando com o campo elétrico. O campo elétrico tem unidade volt por metro, então é como se fosse o dual do campo elétrico. E uma característica importante: qual a direção do campo magnético nesse ponto do espaço?
pela análise desse produto vetorial, sem fazer nenhum cálculo, dl vetorial R significa que dl vetorial R, nesse ponto do espaço, o campo magnético é entrando na folha. Então, nesse ponto aqui, essa é a direção do campo magnético. Então, para cada ponto do espaço, no espaço nós teremos um diferente valor para esse campo magnético. Por exemplo, assumindo esse outro ponto do espaço, do outro lado do fio, como é o campo magnético nesse ponto, precisamos traçar o nosso vetor distância, R. Nesse outro ponto do espaço, o campo magnético é dl vetorial R, saindo da folha. Então, vejam que interessante. O campo magnético de um lado do fio é entrando, do outro lado do fio é saindo. Se nós estendermos essa análise para todo o entorno do fio, nós vamos notar o seguinte, que dado uma corrente, que aqui eu vou colocar na direção do polegar, o campo magnético resultante no entorno do fio tem a direção dos dedos da mão direita fechando. Então, dada essa corrente, essa é a direção do campo no entorno do fio. Ele circunda o fio. Se vocês lembram lá do campo elétrico, o campo elétrico ele é saindo do fio. O campo elétrico de um fio com uma carga distribuída ao longo dele. Aqui o campo magnético produzido por uma corrente constante, então circunda o fio. O que acontece se invertermos o sentido da corrente? Se a corrente for no sentido contrário, nós temos um campo que é ao contrário também. Então, o campo contrário seria entrando desse lado, saindo do outro lado. Então, só pela análise da lei de Biot-Savart, nós já chegamos a essa conclusão. Dado um fio com dimensões desprezíveis, o campo magnético produzido por ele, então, sempre é perpendicular à corrente e perpendicular ao vetor distância até o ponto onde nós queremos calcular o campo. Algumas outras distribuições de corrente. Aqui, então, eu repeti a mesma figura que nós temos do fio conduzindo uma corrente, dado um vetor distância R, o campo magnético total em ampere por metro é integral, então a soma das parcelas infinitesimais de campo magnético, I dl vetorial R sobre 4π módulo de R ao cubo. Ah, professor, mas eu não tenho um fio sendo percorrido por uma corrente, mas eu tenho uma lâmina, uma superfície. Em que situações nós temos isso? Pode ser, por exemplo, numa placa de circuito impresso. Na placa de circuito impresso nós temos muitas vezes trilhas largas. Então, como é o campo magnético total? É a soma dos campos magnéticos infinitesimais. Se K é a densidade medida em ampere vezes metro dessa corrente na lâmina, então aqui fica ampere K tem que ser uma unidade de ampere por metro, tal que quando multiplica por metro quadrado, temos uma grandeza aqui, ampere vezes metro, igual aqui. Tá? Então, dado K em ampere por metro, se nós temos um elemento ds dessa superfície e nós queremos calcular o campo a uma certa distância, nós precisamos definir o vetor distância e a partir daí, então, calcular o campo magnético. Da mesma forma, estendendo o raciocínio para um volume de corrente, dado um volume infinitesimal dV e uma densidade de corrente no interior do condutor, densidade em ampere por metro quadrado, nesse termo aqui surge ampere por metro quadrado vezes metro cúbico, então mais uma vez temos ampere vezes metro, nós temos uma expressão parecida para o cálculo do campo magnético em um certo ponto do espaço. Basta que nós tenhamos a definição do vetor distância até esse ponto. Então essas são expressões
utilizadas para cálculo do campo magnético produzido por correntes elétricas constantes em condutores, e nós podemos então utilizá-las dependendo da situação que nós temos. É importante lembrar que as expressões vão se tornando cada vez mais complicadas de se calcular. Por exemplo, a corrente em um condutor de dimensões não desprezíveis, como é esse caso, precisamos de uma integral tripla aqui para calcular a contribuição de cada elemento de volume no campo magnético total. Então os cálculos vão se tornando mais complicados e muitas vezes se torna bem difícil chegar a uma resposta. Esse problema vai ser contornado em breve quando chegarmos na lei de Ampère. Mas, por enquanto, vamos utilizar a lei de Biot-Savart para calcular o campo magnético de algumas distribuições mais simples de corrente. A ideia, então, é que utilizemos essas expressões para cálculo de distribuições de corrente em condutores com um formato bem definido, tal que o dl seja bem definido em coordenadas cartesianas, cilíndricas ou esféricas. Então, essa vai ser a sequência das nossas aulas. Teremos uma análise dos campos magnéticos via lei de Biot-Savart e, uma vez identificada a dificuldade de cálculo de campo magnético, nós veremos como utilizar a lei de Ampère para calcular esses campos.